Efésios 4, a partir do versículo 17. Amém, Jesus. Todos encontraram? Efésios 4, a partir do versículo 17. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos por esta palavra poderosa. Continua falando conosco esta noite. Nós estamos aqui e queremos receber do Senhor, ser instruídos, fortalecidos, renovados. Toma, Pai, a nossa fé nas tuas mãos, para que possamos crescer, ó Pai, crescer em graça, crescer em conhecimento, em sabedoria e entendimento. Abençoa cada um dos nossos irmãos, abençoa a nossa vida e nos traga, ó Pai, um alimento sólido, para que nossas almas saiam daqui esta noite saciadas,
para a glória do teu nome. Desde já, queremos agradecer pelo momento maravilhoso de louvor que nós tivemos, por este privilégio tão grandioso de podermos louvar, adorar e exaltar o teu santo nome, Pai, porque tu és digno de honra, de glória, de poder, de majestade. E é um privilégio para cada um de nós podermos te adorar e render graças a ti, no nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então nós separamos algumas lições a respeito desse texto que o Senhor nos trouxe essa noite. Nós vemos no início desse texto uma vida sem Deus. No versículo 17 a 19, nós vamos repetir para que a gente possa fixar melhor. Versículo 19, ou 17 a 19 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então nós vemos nesta primeira parte desse texto, o apóstolo Paulo fazendo uma descrição de como vive um homem sem Deus. Todos aqueles que um dia viveram também sem Deus, sabem que é exatamente assim a vida sem Deus. Uma vida de depravação, obscurecida, de ignorância, de pensamentos tolos, uma vida sem propósito, levado por toda espécie de conduta má deste mundo. Mas ele também demonstra que existe uma outra maneira de viver, e ele está dizendo que nós não devemos viver como estas pessoas vivem. Quem são estas pessoas, como nós vimos? Elas ainda estão por aí, mas elas também éramos nós, outrora. Então, nós nem devemos viver como elas, nem devemos viver como um dia vivemos, lá no passado, uma vida separada de Deus. O tema desta mensagem é uma nova vida. Repita comigo: uma nova vida. Amém, glória a Deus. Uma nova vida nos padrões de Cristo. Do versículo 20 até o 32, ele começa a explanar a vida que nós recebemos em Cristo Jesus, os padrões dela. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, nós sempre lembramos que é uma carta que fala da graça de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 8, ele fala a respeito que a salvação, ela não vem pelas obras, salvo engano é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é um texto, é uma passagem bíblica, uma carta, que fala muito a respeito de graça. Nós precisamos entender que a graça, que é um favor imerecido, é algo que Deus fez por nós, vindo Ele mesmo para nos resgatar, sendo que nós não merecíamos. Mas uma vez que nós fomos alcançados por esta graça, que fomos feitos filhos de Deus, nessa própria carta, Paulo começa a demonstrar um padrão de vida que estas pessoas que foram alcançados pela graça, elas têm capacidade de viver. Não quero falar a respeito de obrigação, de leis, mas queremos falar de oportunidade de vida. O que esta graça que nos alcançou nos torna, e como ela nos capacita a viver uma vida
diferenciada em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos tomar estas atitudes que Paulo está dizendo aqui nesta carta. Coisas que nós agora, capacitados pelo Espírito Santo, temos plena condição de poder fazer. Vejamos o versículo 22, que tem a ver com despir-se do velho homem. Versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 22. Então, aqui ele está dizendo para nós nos despir do velho homem. É verdade que nós fomos salvos por Cristo, recebemos esta graça, mas habitamos em um corpo terreno e carnal, mesmo sabendo que temos um corpo espiritual nos aguardando. E este corpo terreno, ele, vez ou outra, ou seja, através dos seus desejos, da carne, ele tenta se levantar, de forma a nos abater, a nos lançar de volta à maneira de viver que vivíamos, e a tentar flertar, digamos assim, com a nossa vida espiritual. E quantas pessoas, ao não despir-se desse corpo totalmente, vivem uma vida meio que flertando. Ele já é espiritual, já vive uma vida em Cristo, já congrega, já lê a palavra, já ora, mas ainda tem dificuldade de romper totalmente com a velha maneira de viver. E Paulo está nos orientando, é preciso despir-se. Na natureza existem alguns insetos que, inclusive a cigarra é uma dessas, que em um determinado tempo ela abandona a sua vestimenta antiga. Até as pessoas encontram às vezes umas cigarras lá, só, né? Como? Exoesqueleto, ele falou. Obrigado. Encontra lá e pensa assim, aí surge até o ditado: a cigarra canta até morrer. Não tem esse ditado? É só um ditado, não é verdade, a cigarra não faz isso. Ela apenas troca de exoesqueleto, como a minha esposa disse ali. Isso é hora, né, de dizer uma palavra dessa para mim. Então ela deixa aquele corpo velho, aquela pele, vamos usar a vestimenta antiga, e vai viver um novo ciclo, uma nova vida, mas ela não sai carregando aquilo. Nós encontramos lá jogado, até mesmo algumas, ou salvo engano até todas, serpentes também fazem isso. Quando elas vão crescendo, elas deixam aquela pele antiga e vai para outra. Só o cristão vai querer viver uma vida nova com a pele antiga? Não tem como. Paulo está dizendo, é preciso despir-se, abandonar aquele outro estilo de vida, que vez ou outra tenta ressuscitar na vida do cristão. E Paulo está orientando aqui para umas pessoas, assim como nós, que entendemos que fomos salvos pela graça de Deus. Mas existem atitudes que, para nós usufruirmos de toda esta graça, nós precisamos tomar. E uma delas é despir-se do velho homem. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Deus tem uma vida nova para nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante. E nós precisamos usufruir na totalidade deste novo de Deus para a nossa vida. No versículo 23 fala a respeito da renovação da nossa maneira de pensar. Versículo 23: a serem renovados no modo de pensar.
Nós havíamos sido treinados a pensar de uma maneira segundo os padrões deste mundo. Quando nós fomos achados por Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. Fomos ensinados a respeito de uma nova maneira de pensar. E é baseado nesta nova maneira que nós precisamos viver. Quando nós observamos aquele a quem nós seguimos, por quem nós fomos resgatados, a vida de Jesus, quanto homem aqui na terra, durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério, o que nós víamos naquela vida? Quais são as histórias que nós temos a respeito de Jesus nesta terra? Nós vamos ver milagres, nós vamos ver situações difíceis sendo resolvidas, e todas elas ele trazia uma lição para os seus discípulos. Certa vez, numa tempestade, ele disse: por que vocês são tão tímidos? Até quando estarei com vocês? Em outro episódio, ele disse: se vocês tiverem fé, dirão a este monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar. E se você disser isso e não duvidar no seu coração, assim será feito. Então, existem padrões de pensamento no reino de Deus que nós precisamos adentrar a eles. Precisamos viver segundo o que a Bíblia diz para nós vivermos. O que é que Deus fez por nós? O que é que Ele está fazendo? O que é que Ele prometeu? Que estilo de vida nós temos ao aceitar Jesus? E precisamos renovar nossa mente para que pensemos nessas coisas, que o nosso coração seja cheio dessas coisas, para que a nossa palavra sejam essas coisas. Então nós estaremos com uma mente renovada, um coração cheio da palavra de Deus e automaticamente uma boca que professa aquilo que nós cremos de uma forma natural. Quando nós olhamos para a vida que muitos cristãos vivem e olhamos para a vida que nós deveríamos estar vivendo, milagres não seriam algo surpresa ou surpreendente para um cristão. Seria algo natural. Porque foi para esta vida que nós fomos chamados. Jesus disse para que nós orássemos pelos enfermos, eles seriam curados. Jesus disse que se algum alimento venenoso, viesse até nós, não teríamos dano algum. Diz que ainda que as serpentes nos picassem, nós não sofreríamos dano algum. Então existe um padrão de vida no Espírito que precisa ser o desejo cotidiano de todos aqueles que nasceram de novo. Mas para isso se faz necessário a renovação da mente. Vai dizer algo, o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Nós temos vários exemplos. Certa feita, lá uma mulher que hospedou o profeta, e o profeta orou para que ela tivesse um filho. Depois esse filho morre, e ela vai em busca deste profeta, e encontra alguém no caminho, e pergunta: como você está? E ela diz: como? Vai muito bem. Ela não expressou aquilo que ela estava vivenciando, ela estava expressando a fé que ela tinha em Deus através da vida daquele profeta. Diz: eu vou dizer para você para quê? Vai resolver o quê? Nada, né? Agora ele vai resolver. Então eu vou expressar da maneira correta, para a pessoa certa. Quando nós temos a nossa mente renovada, começamos a viver uma vida tendo como exemplo o próprio Cristo, que não era precipitado nas suas palavras. Sempre que Jesus liberava uma palavra, algo extraordinário, sobrenatural acontecia. Certa feita, levaram uma mulher pega em adultério e disseram: olha, na lei de Moisés diz que esta mulher deve ser apedrejada. Que tu dizes? Que a Bíblia diz que Jesus fez? Falou qualquer coisa?
ele foi escrever na areia. Não é no tempo dos problemas, não é no tempo da adversidade, não é no tempo que o adversário impõe sobre nós que nós devemos viver. Nós devemos viver segundo o tempo de Deus para a nossa vida. Certa feita, Jesus, ao principiar os seus milagres, ele estava em uma festa de casamento. E o vinho acabou. A sua mãe, Maria, chega para Jesus e disse: olha, acabou o vinho. Jesus precipitou-se em dizer alguma coisa? Não, ele apenas disse: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, não adianta fazer pressão, porque eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer no tempo que é para fazer. Às vezes, trazendo para o nosso cotidiano, situações tentam nos pressionar a tomar atitudes. E muitas vezes, alguém toma atitude baseado nessas pressões. Mas nós não podemos tomar essas atitudes, ainda que a pressão esteja grande, ainda que a tempestade esteja terrível, ainda que os exércitos inimigos estejam à nossa volta. A nossa atitude precisa ser baseada na resposta que Deus nos dá ao nosso clamor. Deus vai dizer como nós devemos agir naquela situação, e nós certamente sairemos dela, porque Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis. Mas se tomarmos uma atitude baseada na pressão externa, certamente aquela atitude trará mais problemas futuros. Foi só um flashzinho que o Espírito Santo trouxe aqui para nós. Precisamos parar nos momentos de aflição, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, e aí sim, esses são os momentos que nós só podemos tomar uma atitude direcionada por Deus, para que qualquer coisa que venhamos a fazer não venha nos trazer mais problemas ainda. Amém? Versículo 24: revestir-se do novo homem. Diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ele diz para nós nos revestir do novo homem. Que novo homem é esse? O novo homem espiritual, que nasceu no momento que nós nascemos de novo. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós aceitamos Jesus, nascemos da água e do Espírito, e hoje somos seres espirituais. Este homem espiritual que Paulo está dizendo para que nós nos revistamos, ele diz que ele tem uma semelhança. É um homem semelhante a Deus. Semelhante a Deus em quê? Aí ele diz: em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Quem é a verdade? Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, esse novo homem que nasceu, ele é semelhante a Deus, porque ele é um homem por meio de quem a justiça de Deus opera. Ele é um homem que recebeu de Deus o dom da santidade, e ele é um homem que recebe diretamente da fonte da verdade, que é Jesus, pois o Espírito de Deus habita em nós. Então nós recebemos esse novo corpo, e precisamos nos perguntar, na nossa caminhada, a cada dia:
eu tenho expressado na minha conduta, na minha vida, uma semelhança a Deus? Os discípulos, certa feita, eles começaram a pregar o evangelho, eles nunca tinham sido chamados de cristão, que quer dizer pequenos Cristo. Mas aquelas pessoas começaram a ver que eles falavam como Jesus, eles curavam como Jesus, eles expeliam demônios como Jesus. Então eles disseram: vocês são cristãos, porque vocês são iguais a Ele. Se alguém perguntar para você ou para nós, se nós somos cristãos, nós vamos responder sim, não é isso? Mas a intenção de Deus era que nós não precisássemos nem ser perguntados. Era que as pessoas, ao estarem no nosso convívio, pudessem ver que nós somos semelhantes a Deus. Amém? Então nós precisamos nos revestir deste novo homem. Existe uma vida sobrenatural para cada um de nós viver, e esta vida está neste novo homem espiritual, que é um homem à semelhança de Deus. É esta vestimenta que nós precisamos tomar e abandonar. Não sei se alguém já assistiu o Peregrino. Ele andava com um saco terrível de pecado nas costas, até que ele encontra a cruz, aqueles pecados são tirados dele, e então ele começa a ser revestido com a armadura, para conseguir agora alcançar o reino de Deus. Mas ele teve que, em Cristo, abandonar todos aqueles pecados, toda aquela luta, e nós precisamos vestir este novo homem, se revestir dele e abandonar o velho. Vamos continuar aqui. O 25, nós temos aqui uma orientação a respeito de algo que, segundo Paulo, é altamente prejudicial para o corpo, para a igreja. Versículo 25 diz assim que eu achar eu leio: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então ele está orientando: olha, não deve haver mentira no corpo de Cristo. As pessoas, infelizmente, na igreja, elas conseguem mentir, às vezes até com relação à oração. Alguém diz: ore por mim, amém. Amém quer dizer assim seja. 8 dias depois, orou? Não. Quantas vezes a pessoa firma um compromisso, diz: olha, pastor, tal dia eu estarei lá. Quando chega o dia, cadê a pessoa? Nós precisamos também levar em conta que nós somos tentados a todo momento, neste mundo que nós vivemos. Queridos, nós vivemos em um mundo de mentiras. Tudo aquilo que o mundo oferece já é uma mentira. E as pessoas já conseguiram até fazer da mentira uma profissão, para obter vantagem de outras pessoas. Como é difícil acreditar em uma propaganda, por exemplo. Não é verdade? As pessoas conseguem demonstrar que aquilo que é altamente prejudicial, eles conseguem fazer com que pareça bom para obter lucro. Alimentação, bebidas, até cigarro. Tenta parecer que é bom e há quem acredite.
Então, a mentira se torna uma forma de obter lucro, e isso é terrível. E nós que nascemos de novo, precisamos sair desse estilo de vida e aplicar a verdade, mas principalmente, Paulo está dizendo aqui, entre os irmãos. Irmãos, nós não podemos mentir uns aos outros. Por quê? Porque nós servimos aquele que é a verdade. Quem é o pai da mentira? Jesus disse que é o diabo. E nós somos filhos de quem? Mas se mente, aí vai ter que dividir a paternidade, né? Às vezes, Senhor, sou seu filho, mas para obter essa vantagem, alguém diz, eu preciso ser filho aqui do outro um momentinho. O Senhor fecha os olhos, porque depois que eu alcançar esta vantagem, aí eu volto a ser seu filho. Nós precisamos estar atentos, irmão. Irmãos, neste mundo de mentira, a verdade pode custar um alto preço. Mas ninguém que pague um alto preço pela verdade vai ficar desamparado. Porque maior é o amparo de Deus, que é a verdade, do que o amparo do mundo. Concorda? Então nós precisamos abrir mão de toda e qualquer mentira, porque é impossível que ela não traga incômodo à vida cristã daqueles que nasceram de novo. Eu sei que é difícil às vezes aquela chegada atrasada e dizer para o chefe, eu realmente perdi a hora. É mais fácil dizer, um ônibus quebrou no caminho. Às vezes é mais fácil dizer, um trânsito. Não sei o que aconteceu hoje. Não é mais fácil para as pessoas? Para evitar um conflito. Só que aquilo, diante de Deus pode gerar um custo grande. Muitas vezes, a verdade, ela pode trazer prejuízos, e o mundo é tão cruel, que já tem até um dito, que dizer a verdade não vale a pena. Nesse âmbito do trabalho, se a pessoa disser a verdade algumas vezes, porque chegou atrasado, pode ser que ela seja demitida. E alguém lá que está mentindo, consegue convencer aquele chefe, e permanece lá, e alguém pode sair dali e dizer, não adiantou falar a verdade. Perdeu o emprego, mas ganhou a segurança de Deus. Deus nos sustenta, Deus nos protege, Deus nos abençoa, Deus nos dá vida abundante. E sempre que alguém abre mão da vida como o mundo deseja que os homens vivam e vem viver a vida com Cristo, nós estamos remando contra a maré deste mundo. Mas, queridos, nós estamos remando a favor da maré de Deus. A deste mundo pode te lançar até algum lugar, mas a de Deus é tão poderosa que te lança até os céus. Então os testes vêm, os desafios vêm, em frente, fale a verdade. E se alguém disser, você sabe que esta verdade pode custar seu emprego, a pessoa vai dizer, é melhor custar meu emprego do que custar minha alma. Vamos prosseguir. O versículo 26, quando irá, não peque. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Às vezes nós somos pegos apercebidos ou desapercebidos em algumas situações e somos afrontados em N circunstâncias, sim ou não? E aquelas afrontas podem trazer alguma ira.
Mas o que está em questão aqui, que Paulo está dizendo, não é que você seja tão insensível que nunca ire, mas é o que vai fazer com esta ira. Às vezes num relacionamento, por exemplo, surge um atrito, e num momento de ira, a pessoa com aquele desejo de ofender o outro, fala palavras que nunca achou da outra. Mas aquelas palavras foram lançadas, e aquela outra vai dizer, é nesse momento que fala a verdade. E aí começa um problema sério, porque não controlou a ira, pecou por palavras, e aquilo vai trazer um salário. Nós sabemos que o salário do pecado é morte. Então nós precisamos, nesta orientação, ao sermos pegos em algum momento de ira, queridos, o homem espiritual não é o que se ira. O que se ira é o carnal. Então, se você responde à ira, quem vai responder vai ser sua carne. E a carne só sabe pecar. Então, é preciso que clame por Jesus, para que possa, de alguma maneira, acessar o homem espiritual, para que responda segundo ele, ou que não responda nada. Porque a Bíblia está falando, para ao irarmos, não pequemos. Porque a resposta irada, ela vem com um desejo de que aquela pessoa que nos irou, sofra mais do que a dor que ele está nos causando. Não é assim? Quando alguém expressa uma resposta baseada na ira, o desejo dele é que aquela pessoa, aquela dor que ela está sentindo, aquela pessoa também sinta, e que sinta mais ainda. Porque a carne deseja isso. A carne deseja vingança, a carne deseja morte. Mas Paulo está dizendo para nós aqui, guiado pelo Espírito, de que não devemos pecar, mesmo irado. Não peque. Acesse a Deus, porque queridos, essas palavras liberadas no momento de ira, podem atrasar a sua vitória em quilômetros espirituais, se é que existe. A pessoa está ali chegando na bênção, passando pelo teste de Deus. Aí em um momento de ira, ele solta meia dúzia de palavras, que faz com que toda aquela prova seja lançada fora, porque não serve para nada, porque perdeu toda. Então nós precisamos estar ligados. Versículo 27. Não deem lugar ao diabo. O versículo 27 diz: não deem lugar ao diabo. Ele está falando dentro de todo o contexto do texto que nós estamos lendo. É não permitir que o diabo tenha acesso à vida da pessoa pela sua concupiscência, pelo seu desejo, pelos desejos da carne, por permitir-se viver uma vida baseada nos pensamentos da carne. O diabo, ele acessa a vida da pessoa quando ele encontra brechas. Por isso que Paulo está dizendo aqui uma série de conselhos de uma vida santa, de uma vida abençoada, e que quando temos esse estilo de vida, automaticamente não estamos dando lugar ao diabo. Ele não vai poder acessar a vida da pessoa para destruir, para maltratar, para matar, para roubar, porque aquela pessoa está vivendo uma vida de renovação de mente, revestido do homem espiritual,
protegendo-se em Deus para que o diabo não tenha acesso. Porque quando ele chega, queridos, por menor que seja a brecha na vida da pessoa, às vezes nós vemos aí algumas pessoas que gostam de representar o diabo. Esses dias eu vi uma reportagem de uma pessoa que invadiu uma casa, entrou numa casa para roubar. E queridos, as brechas eram quase dessas cadeiras aí. O camarada se contorceu todinho e conseguiu entrar naquela garagem. A brecha era pequenininha, não sei como ele conseguiu passar. Mas uma vez que passou na brecha, o estrago foi grande lá dentro. Roubou muita coisa. Apesar da brecha ser pequena. Bem assim é quando alguém abre uma pequena brecha para o diabo entrar. Queridos, o mal, o dano não será pelo tamanho da brecha, será pelo fato do diabo ter entrado. Por isso não podemos dar lugar a ele, em nenhum aspecto da nossa vida, para que ele não tenha acesso a conduzir a vida de ninguém. O versículo 28 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então precisamos deixar de pecar, mas não é só deixar de pecar, é fazer o bem. Ele está dizendo, aquele que roubava não roube mais. Agora ele vai fazer algo de bom com as mãos, para poder auxiliar alguém que tenha necessidade. Não basta deixar de fazer o mal, precisa praticar o bem. Então nós precisamos tomar uma atitude, uma vez que deixamos o mal, praticar o bem. Certa feita Paulo disse assim, que aquelas pessoas, nós vamos tomar para nós, deveriam servir a Deus, no mínimo, na mesma forma que servia os ídolos. Como era a nossa conduta quando nós não estávamos na igreja? Chegava o final de semana, a gente ficava quietinho em casa, né? Não ia para lugar nenhum, porque a gente estava cansadinho. Era? Irmãos, às vezes a pessoa vem do trabalho, aí está no horário de culto, aí ele não vai para o culto porque ele está com roupa de trabalho, não é isso? Mas quando estava no mundo, saía do trabalho, parava no bar da esquina com a roupa do trabalho, o que poderia causar uma justa causa na empresa, e ficava lá, né? Tempos e tempos, horas em horas. Ali ele ofertava, ali ele dizimava, ali ele pagava tudo para os amigos. Aí se converteu. Aí, para ir para a igreja, o cansaço atrapalha. No final dessa frase, você vai entender que não é uma palavra de acusação. O cansaço, agora se importa em cuidar do corpo. Não é assim? Mas por que é assim? Porque antes estava fazendo aquilo que o diabo desejava, ele ia te incentivar mesmo para viver aquela vida. Havia incentivo, porque era uma vida que era de destruição, de pecado. Automaticamente gerava discórdia no lar. Alguém chega sem o salário em casa porque deixou no bar.
o diabo vai impedir que alguém faça isso? Não, ele vai incentivar. Agora, o que é que acontece com a vida daquele que dedica-se à igreja, a Deus? Tem uma mudança em todas as áreas. Mudança na sua saúde, mudança na sua vida financeira, mudança nos seus relacionamentos. Aí você imagina que o diabo vai ficar de braço cruzado, vendo você chegando cansado e dizendo, vou para a igreja. Não, ele vai dizer, vai não, rapaz, cuida do seu corpo, tenha cuidado. Quem nunca ouviu uma frase lá na mente, que vem assim, se desgaste depois que cair aí numa estafa, ninguém vai cuidar de você não, viu? Mas ninguém para de ir para o trabalho com medo da estafa, né? Dizer assim, olha, meu querido patrão, amanhã eu não venho, porque eu estou ficando estafado. Dá para dizer? Não. E a igreja, querido, eu dizer uma coisa para você, ó, adorar a Deus, cultuar a Deus, não traz estafa a ninguém, pelo contrário, traz alívio. Quantas vezes a gente chega na igreja, como diz o pastor Sam, a gente chega na frente e a alma tem lá na esquina, a gente está arrastando com a corda, venha, você não quer vir, mas vem, não é assim? Mas quando a gente sai, querida, a alma, ela está tão alegre, que ela não quer mais ir, e a gente diz, a gente tem que ir, ela fique, não vá não, e a gente tem que ir, mas ela não quer ir mais, porque a alma foi alimentada. Essa presença, essa junção da igreja, ela tem edificação. Nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus para edificar a igreja. Você recebeu de Deus uma porção para edificar a igreja. Então você vai mudar agora a sua forma de pensar. Quando chegar o dia de ir para a igreja, você vai lembrar, existe alguém lá que está precisando de mim. Existe alguém lá que eu preciso edificar. Eu não vou ficar em casa, porque alguém precisa do dom que Deus me deu. É o glória a Deus que você vai dar, é o louvor que você canta, vai atrair mais desta presença de Deus sobre a sua vida? Sim, mas também sobre a vida daquele irmão que está próximo de você. Então nós recebemos este comprometimento de não sermos um membro apenas de uma instituição, nós somos membros do corpo de Cristo. Dá para ir para o trabalho e deixar os dedos em casa? Dizer, dedos, fique aqui que eu estou indo trabalhar. Não, o dedo tem que ir. O braço, a perna, porque o corpo funciona melhor completo. A igreja funciona melhor completo. E cada vez que você não vem, meu querido irmão que não veio hoje, você faz falta. Você faz falta. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender que não é eu fiquei, eu não fui por motivo X. Não, eu deixei de levar até aquela pessoa a porção que Deus me comprometeu em levar. Então você ficou em débito comigo, ficou em débito com os irmãos que estão aqui, porque tinha algo de Deus na sua vida para você trazer e não trouxe. E quando não traz, não fica para si, porque o que é do outro, meu querido. Não tem como ser seu. Amém? Versículo 29. Estamos chegando ao final. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros,
conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, a nossa boca, ela precisa estar bem interligada com o Espírito de Deus. Às vezes as pessoas chegam com cada informação e elas querem respostas, porque elas estão sendo, como vimos aqui no começo desse texto, elas estão na ignorância. E aí elas chegam cheias de palavras de pergunta, lançam uma maldição, olha para você e diz: não é verdade? Quem nunca se deparou em ouvir um absurdo e a pessoa olhar para você e dizer: não é verdade? E dar uma resposta contrária é uma confusão grande, não é? Mas você precisa entrar nessa confusão. Ou então recebe, porque aquela pessoa ela não sabe, mas ela está trazendo uma investida do diabo sobre a sua vida. Porque tudo é por palavras. Ela está lançando uma palavra de maldição. E pergunta: não é verdade? Por quê? A gente prega aqui quando Deus lança uma palavra profética. O que é que nós dizemos para aquela palavra cair sobre a nossa vida? Amém. Assim seja. A pessoa lança lá a palavra de maldição e a pessoa diz: não é verdade? Aí alguém diz: é. Então disse: amém. Então aquela maldição que era só dela, agora a pessoa pegou também. Eu me lembro quando a gente estava vindo de Uber. O Uber não sabia, né, mas o inimigo das nossas almas sabia que a gente estava desejando um carro. Quantas vezes eu ouvi: meu amigo, quem comprou carro comprou, quem não comprou não compra mais. Não é verdade? Digo: não, não é não. Não era? Às vezes a pessoa, aí ele se embalava todo: mas eu estou dizendo, mas por causa disso. Eu digo: não, porque, queridos, os mensageiros do diabo são insistentes, são persistentes. Não, mas eu estou dizendo que é assim, 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 assim. Eu digo: não, não vai ser não. Lá na entrada do bairro da gente, aquelas pessoas que regem, né, a cidade, ainda não conseguiram identificar uma maneira de resolver uns problemas lá no calçamento. Eles até tentam, mas ainda não conseguiram. E aí essas pessoas, esses Uber, passavam por a gente e diziam: isso aqui nunca tem jeito. E a gente, motivado, porque realmente via que não estava tendo, não concordava com palavras, mas não falava nada também. Quando um dia eu estava conversando com ela, eu digo: Ellen, o diabo está cirandando e nós estamos calados. Ela: porque eu digo: você está lembrado? Todo dia o Uber tem que falar mal daquela entrada. A entrada é do bairro de quem? Do que nós moramos. O camarada está amaldiçoando. Todo dia a gente fica calado. Eu digo: vai mudar. Não vai ser assim agora não. Aí chegou, peguei outro. Aí disse: essa entrada aqui nunca tem jeito. Eu digo: vai ter jeito. Eles vão arrumar um jeito, vão fazer um calçamento bom e vai dar tudo certo. Tenha fé. Ele: não tem, porque não sei o que. Eu digo: vai ter. Pronto, nunca mais um Uber disse isso para a gente. Passava lá nos buracos, quebrando mola, tudo, mas não dizia mais. Porque a Bíblia diz: temei a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então provavelmente tinha uns demôniozinhos naquela região. Toda vez que a gente passava, ele não tinha acesso a gente, mas tinha acesso a alguém que estava com a gente, para trazer uma maldição. Porque aquele cidadão não tinha autoridade, porque ele não serve a Deus. Mas eu e você temos. Então o diabo tenta botar a palavra na nossa boca, porque ele sabe que quando nós dizemos, acontece. Ele quer que você diga. Vocês dizem alguém no mercado, dizer: o café está que ninguém. Eu digo: o que eu compro já era 19 e continua. Porque eu tomava uma garrafa de café por dia ou mais. Aí
nós demos fim às garrafas, não tem mais garrafa de café lá em casa. Aí eu tenho que fazer na hora. Aí faço uma xícara, aí para estar fazendo toda hora não dá, né? Então sobra um dinheirinho para você comprar um melhor e tomar menos. Está parecendo uma propaganda aí de um certo governante, né? Mas não é não, irmão. Então nós precisamos estar ligados e não estar tomando. Esses dias o pastor Santo estava num lugar e a mulher estava falando uma palavra e dizendo: daqui para frente é disso para pior. Não é, irmão? Ele: sim, minha irmã, na sua vida. Queridos, sabe que o maligno tenta fazer com que nós vivamos a dor daquilo que não estamos vivendo. Está uma carestia? Tá. Não está? Tá. As coisas estão caras. Já era esperado, porque nós tivemos uma pandemia a nível mundial. A conta chega. 2, 3 anos, o mundo parado. Empresários endividados. Empresário vive de vender produtos. Ele tira o lucro do produto. Para que ele não feche, o produto vai ter que ficar mais caro. Tem todo este processo. Mas Deus precisa que as coisas fiquem baratas para te sustentar, irmão. Nós servimos o dono do ouro e da prata. Agora, em vez dos cristãos estarem vivendo uma vida de fé, acreditando no Deus, eles estão acreditando na crise. Às vezes eu vou no mercado lá perto de casa e compro algumas coisas que eu nem vejo na sacola, fica lá soltinha. Aí quando vê R$60, e eu vejo o povo lá, dinheiro não está dando para nada. Aí eu tenho que chegar falando alguma coisa também, né? Não vou deixar só o maligno falando. Aí esses dias eu peguei lá meia dúzia é muito, mas uns negocinhos lá, R$60. Aí eu cheguei no caixa, eu olhei para o caixa e digo: cada dia melhor, glória a Deus, né? Aí ele olhou assim, a outra pessoa, meio assim, esse cara está meio doido, né? Eu digo: me dê aqui, deixa eu ir para casa. Irmãos, a gente não pode viver na mente do mundo. Jesus lá precisa de dinheiro para sustentar pessoas. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Não se produzia nada. Nem água tinha. E só não chegaram aqueles que saíram e só demoraram 40 anos, não foi porque Deus não tinha como sustentar, não. Foi porque murmuraram. Murmure de tudo. Porque ele sabe que assim as pessoas não vão alcançar a vitória. A crise está grande, irmãos, mas não é para todo mundo, não. Nós vivemos no Nordeste, o sertão do Nordeste sempre viveu seca. E a seca sempre foi um instrumento de riqueza para quem tem carro-pipa. Vá dizer para um dono de carro-pipa que a seca traz miséria. Comece a orar perto dele para chover. Ele vai rapidinho tentar orar ao contrário, dizer: chuva não precisa de chuva. Comprei agora 10 caminhão, quase 200 mil cada um, investi 1 milhão, estou com parcela até aqui, o camarada quer que chova. Nós precisamos estar do lado, e estamos, daquele que nunca está em crise. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda.
Você vê que a cabeça, ela sempre está compenetrada, quase não sai. Porque onde estão os olhos, precisa enxergar. Não é assim? Mas você já viu como são os rabos dos animais? É balançando, espantando mosquito, né? E parece a forma de viver de algumas pessoas, que era para ser cauda, uma pessoa que tem foco, para ser cabeça, mas não, quer ser cauda, quer viver. Aí alguém imagina, ser cabeça é ser o maior empresário dessa cidade, é ser o prefeito, é ser o juiz. Queridos, nós estamos falando de posição no reino de Deus. Você é cabeça no seu trabalho, ainda que a sua posição aparentemente seja menor ali. Quantas empresas não fecharam por causa do faxineiro que é a cabeça? E que ninguém sabe. Mas ele sabe que é. Ele tem sempre uma palavra. Tem um ambiente de trabalho, que eu não vou falar aqui o nome, que a pessoa mais animada do ambiente, que sempre está louvando, sempre está trazendo uma palavra de vitória, é a pessoa do menor cargo daquele estabelecimento. Você vai encontrar a pessoa que tem o maior cargo, vai estar com sérias lamentações. E o do menor está sempre louvando. Aí você acha que a provisão de Deus está entrando naquele ambiente através daquele que tem o maior cargo ou daquele que está sempre louvando? Do pequenininho. Que às vezes o outro está desprezando, mal sabendo que aquilo só está aberto por causa dele. Então tenha o foco em Deus, queridos. Deus é o nosso sustento, é Ele que nos abençoa, é Ele que provê. Vamos para o versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe a coisa que mais entristece o Espírito de Deus? Alguém vai dizer, são os pecados que a pessoa comete. Pecados não vai deixar o Espírito Santo de Deus alegre, com certeza que não. Mas o que entristece o Espírito Santo de Deus de verdade chama-se incredulidade. Imagine para o Espírito de Deus que está em nós, o quão difícil para Ele é estar em nós, saber o que nós poderíamos fazer, e algumas pessoas não fazem porque não crê. Ele está ali para realizar, só precisa que a pessoa creia que Ele pode, mas a pessoa não permite que Ele realize. Ele fica lá triste, porque tem uma vida de vitória para aquela pessoa, mas ela mesma não permite por causa da incredulidade. Ele tem abundância, tem cura, mas a pessoa não quer. E não quer às vezes porque não quer. Não quer porque está dando ouvidos ao que o mundo diz, ao que as pessoas do mundo diz, e não tem dado ouvido ao que Deus diz. E eu não estou aqui pregando, queridos, como um super-homem que não passa por essas situações, não. Tantas coisas passam na mente da pessoa, mas nós precisamos discernir esse espírito. Que espírito é que está dizendo isso? Qual é o espírito que vai chegar para alguém que está fazendo um curso, que está trabalhando, que está procurando trazer uma vida melhor para a sua família? Que espírito que vai dizer, desista, isso não vai dar em nada não? É o de Deus, é? Precisa perguntar? Já sabe que não é. Então tem que começar a lutar no espírito. Tem que começar a declarar pela autoridade que nós recebemos
e começar a falar mesmo, dizer: eu sei quem é você. Eu rejeito suas informações malignas. Vá embora, porque não foi isso que Deus disse ao meu respeito. Nós precisamos guerrear com as palavras, porque ele vem nos pensamentos. Aparece uma adversidade, aí vem logo aquele pensamento: desista, você não vai conseguir. Vai para aquele lugar de novo, você está sofrendo tanto ali. Você diz: eu vou, mas não vou para sofrer não. Eu vou para mudar aquele lugar no nome de Jesus. Existem momentos, conflitos, existem guerras, que são lutas que nós precisamos enfrentar de cabeça erguida no nome de Jesus, mas não deixam de ser lutas. Não existe batalha que não traga fadiga, mas nós precisamos continuar crendo, queridos, porque esta luta passa. Parece que em dado momento está havendo alguma derrota, mas se é que está, não é sobre a sua vida, querido. Deus permitiu que você entrasse nesta prova, nesta luta, mas já sabendo que você é vitorioso. Tem aprendizados, tem situações para a nossa vida quando nós passamos por adversidade. Mas Deus nunca permite que uma adversidade venha maior do que a que nós podemos suportar. E não tem adversidade que dure para sempre. Tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de começo, mas tem um tempo de acabar também. E nós precisamos estar certos de que aquele que está conosco, ele nos guia por veredas de justiça. Ele nos leva para pastos verdejantes. Ele é a porta que quem entrará e sairá e encontrará pastagem. Continue firme, acreditando, porque toda esta luta vai passar. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Acredite. A gente tem mais umas 3 folhas aqui, mas a gente acaba hoje. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Ele está dizendo que quem é que tem que se livrar disso? Tudo que Deus precisava fazer para nos libertar de tudo, Ele fez na cruz. E está feito, está realizado. Mas só vai conseguir usufruir aqueles que tomam posse. E como é que toma posse? Tomando atitudes. Se alguém tem um coração amargurado, não adianta eu e você chegar para essa pessoa e dizer: olha, você tem que perdoar. Se a pessoa não quer perdoar, não vai perdoar, não é porque eu disse, não, você disse. Mas a pessoa em si tem que buscar em Deus como conseguir perdoar. Ser claro: Senhor, isto me maltrata muito. Eu sei o que a tua palavra diz. Eu sei o dano que isso traz. Então eu preciso do teu auxílio para tirar isso de mim. É uma oração. Queridos, se você ou alguém está amargurado, não tente orar diante de Deus para que Deus puna o amargurador.
esperando que Deus exerça uma justiça contra aquela outra pessoa, porque ela te causou dano. Porque ainda que Deus fizesse, não ia resolver o seu problema. Aquela dor iria continuar. Mas se você clamar a Deus, buscar o Espírito de Deus, para que Ele cuide de você, Senhor, tira a amargura. O salmista Davi, ele dizia: Senhor, veja se há em mim. Ele clamava, ele pedia que Deus sondasse o seu coração. Nós de vez em quando precisamos pedir a Deus essa ressonância magnética do Espírito. Dizer: Senhor, faz um exame aqui. Tem alguma coisa aqui que não te agrada? Porque qualquer coisa que não agrada a Deus em nós, vai nos causar dano. E nós sabemos que Deus é capaz, querido, de nos purificar, de nos curar, de nos sarar, para que possamos viver uma vida na plenitude que Deus tem para nós. Deus tem uma vida plena para cada um de nós, mas é preciso, assim como nós acabamos de ler, que livrem-se de toda amargura. É aquele fardo que está nas suas costas, que alguém insiste em carregar, e Deus está dizendo: largue. Como é que vai largar? Pedindo para Deus tirar, clamando: Senhor, tira, suplicando. Amém? Versículo 32 para a gente finalizar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então precisamos, segundo a palavra, ser bondosos, compassivos e perdoadores. São características do Espírito de Deus, e se Ele está em nós, essas características precisam aflorar na nossa vida. Mas alguém que consegue viver desta forma, é alguém que conheceu a verdadeira felicidade. Porque não existe felicidade maior do que alguém que ninguém consegue feri-lo. A pessoa vem com 4 pedras na mão, como diz o ditado, e usa todas as 4, e vai-se embora achando que feriu, mas aquela pessoa não teve nenhum hematoma, não aconteceu nada. A pessoa vem com toda sorte de calúnia e difamação, e o diabo diz: agora eu destruo esta vida, e quando termina, aquilo não conseguiu afetar a pessoa. Tem alguém mais feliz do que alguém que tem uma proteção desse nível? Alguém que ninguém consegue estragar o seu dia, não consegue estragar a sua... Porque, querido, se você ficar esperando palavras de elogio, palavras de amor, palavras de carinho para ter uma vida feliz, sinto muito. E eu vou dizer por quê. Porque me perdoe, mas nem mesmo você tem só palavras de carinho para os outros. Certa vez eu vi um pastor pedindo oração, ele estava passando uma perseguição, calúnia, difamação, e ele chegou para um outro pastor e disse: olha, pelo amor de Deus, se ajoelhou, ore por mim, porque eu estou sendo caluniado por todo lado, e eu não estou suportando mais. E o pastor disse: eu vou orar por você, vamos orar. E ele disse que a oração restaurou ele instantaneamente, porque na oração ele viu algo que ele não estava vendo. Diz que aquele pastor colocou a mão na cabeça dele e disse: Senhor, livra o teu filho das calúnias, mas principalmente, livre o teu filho de caluniar alguém.
Aí ele levantou, agradeceu o pastor e saiu dali vendo que ele não era só uma vítima. Não imagine que neste âmbito, se nós dermos ênfase a estas coisas, que nós não daremos, você nunca será só vítima, querido. Existe um psicólogo cristão chamado Augusto Cury, que ele fala: toda alma ferida fere. Mas alguém imagina que só a ferida que ela sofreu é a que dói. E os canivetes que você jogou para cima, não acertou em ninguém, não? Então nós temos que ter um cuidado de dizer assim: Senhor, me protege para que eu consiga superar a calúnia, mas me protege muito mais que eu não calunie ninguém. Me livra da tentação. Porque ninguém vai ser julgado por aquilo que ouviu, mas certamente será por aquilo que falou. A calúnia causa dano a quem caluniou diante de Deus. Mas nós só seremos julgados se nós tivermos um mesmo comportamento. Se nós não tivermos, irmãos, não tem calúnia do inferno que possa destruir a nossa vida ou tirar a nossa paz. E alguém vai dizer: mas machuca. Aí Paulo vai dizer: eu sei, eu estou escrevendo isso aqui, eu sei. Alguém aqui já foi preso? Alguém aqui já foi chicoteado? Alguém aqui já foi apedrejado e dado como morto? E tudo isso por causa de calúnia e difamação? Será que ele tem autoridade para estar dizendo isso para a gente? Paulo não se permitiu que os males que as pessoas tentavam causar a ele atingissem a sua alma. Atingiu o corpo, deixou-o cheio de sequelas, mas a alma não. Ele continuou amando aquelas pessoas que o maltrataram da mesma forma que ele amava aquelas pessoas que o faziam bem. Porque ele estava em uma missão, e a missão não era ele, a missão era Cristo. Ninguém caluniou ele, ninguém apedrejou ele por causa dele mesmo, mas por causa da mensagem que ele carregava. Só que aquela mensagem era poderosa para salvar aquela pessoa que estava causando dano a ele, e por isso ele não desistia. Continuava no mesmo ânimo. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o molde da nossa vida não é o do mundo, é o de Cristo. E o de Cristo, querido, se eu dar uma boa notícia para você, ele disse: se perseguir o chefe de família, também perseguirá os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As adversidades, os problemas, eles servem para nos mostrar que Jesus é verdadeiro e que o mundo é mau. Se o mundo tão mau, existem pessoas que estão tão apegadas a eles, a este mundo, que estão com dificuldade de servir a Jesus, imagine se esse mundo fosse bom. Quem era que ia se render a Jesus?
Então, um mundo terrível. E as pessoas ouvem a respeito de Jesus.